Isaac Newton foi um grande cientista e, quando publicou o seu livro Principia, unificou a força entre os objetos celestes e terrestres sob uma mesma equação. Afirmou que os objetos, independente de estarem abaixo ou acima do céu, interagem sobre uma força do mesmo tipo, a gravitacional. Um século depois, com os trabalhos de Charles Augustin Coulomb, vieram as equações que descreviam a interação entre dois objetos pontuais eletrizados ou entre dois objetos pontuais magnetizados. Coulomb e Newton trabalhavam de maneiras diferentes, porém percebeu-se que a força eletrostática tinha origens diferentes da força magnética. Mesmo assim, havia fenômenos tais como a reação de uma bússola ao cair de um raio, que sugeria uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Havia cientistas, tal como o dinamarquês Hans Christian Ørsted, que acreditavam existir alguma relação entre esses dois tipos de interação. E foi Ørsted que observou a deflexão de uma agulha magnética na vizinhança de um fio com corrente elétrica. Caso não haja corrente elétrica no interior do fio, não há mudança alguma. Caso contrário, a agulha deflete para um sentido preferencial. Em 21 de julho de 1820, Ørsted pagou do seu bolso a impressão descrevendo seu experimento e distribuiu para as principais academias de ciências da Europa. Sua descoberta foi descrita na Academia Real de Ciências da França, em 4 de setembro de 1820. Arago repetiu um experimento diante de todos os membros da Academia em 11 de setembro do mesmo ano, e este foi o marco inicial para a corrida de Jean-Baptiste Biot, a de encontrar, tal como Newton e Coulomb, a fórmula que regeria esta nova interação. Em 30 de outubro de 1820, Biot e Félix Savart apresentam para a Academia o resultado da experiência da ação de um fio tido como infinito sobre um polo magnético. O trabalho publicado em 1820 por esses dois cientistas sobre a sua experiência eletromagnética se intitula como Nota sobre o magnetismo da pilha de Volta. Esse texto ele é composto por apenas 2 folhas. Na segunda edição de seu livro Tratado Elementar de Física, de 1821, Biot adiciona um artigo intitulado Sobre a imantação impressa aos metais pela eletricidade em movimento e esclarece um pouco mais seu raciocínio. O modelo de arranjo de moléculas magnéticas no fio de Biot sofreu algumas críticas, principalmente por parte de Ørsted e Ampère. Porém, não houve ainda quem pudesse imaginar como o arranjo de polos magnéticos no contorno do fio, que obedece à equação de Coulomb, se desdobraria nas primeiras consequências experimentais que Biot concluiu. As conclusões experimentais de Biot foram que, ao traçar uma reta perpendicular ao eixo do fio até o ponto onde se localiza o polo, a força que atua sobre o polo é perpendicular a esta linha e ao eixo do fio. Também foi possível concluir que a intensidade desta força é inversamente proporcional ao comprimento desta reta. Para realizar o experimento, Biot e Savart utilizaram os seguintes materiais: uma agulha imantada, um pedaço de fio de seda para deixar a agulha imantada suspensa, um fio muito fino e muito longo e um suporte de madeira. O fio é constituído de cobre. Deve-se ressaltar que a agulha imantada e o ímã de neodímio têm as mesmas características magnéticas, com os polos sul e norte magnéticos. Em sua montagem experimental, Biot e Savart colocaram um fio retilíneo C até Z com seu ponto médio em M, entre a agulha imantada e o ímã potente na mesma altura e horizontal. Já a agulha imantada, ela está com a sua projeção AB passando pelo centro de gravidade, com relação ao fio vertical que a sustenta.
A lei de Ampère, apesar de sempre válida, somente permite calcular o campo magnético em situações em que a simetria do problema justifica retirar a componente relevante do campo magnético da integral. Esta é uma situação muito particular e, em aplicações práticas, os fios que conduzem a corrente têm forma arbitrária, quase sempre sem nenhuma simetria particular. Para esses casos gerais, seria interessante ter uma fórmula geral que permita calcular diretamente o campo elementar magnético produzido por uma pequena extensão do fio, que vamos denominar elemento de corrente. O campo total seria obtido integrando-se as contribuições de todos os elementos da corrente, semelhante ao que foi feito para calcular o campo elétrico produzido por uma distribuição contínua de cargas. No caso do campo magnético, não é simples obter esta fórmula, porque não existem cargas magnéticas pontuais. Quem produz o campo magnético é a corrente elétrica que sempre percorre um circuito fechado. No entanto, esta fórmula existe, tendo sido obtida pelos experimentos de Biot e Savart, logo após Oersted ter publicado seus trabalhos sobre a deflexão da agulha de uma bússola induzida pela passagem de corrente. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção e agora vamos ter as deduções das fórmulas de Biot e Savart.